paz do Senhor Jesus, crianças, famílias, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aí já viu ou já foi a um rio com a supervisão de um adulto, do papai, da mamãe? É muito perigoso, por isso que vocês precisam deles. Mas e se durante esse rio, lá de longe, vocês avistassem um cesto? Que susto! O que será que teria dentro desse cestinho? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos juntos! A Bíblia nos conta, crianças, da história de José. Vocês se lembram? De toda a sua grande família que desceu para morarem no Egito. Lá então, foram crescendo as famílias, se tornando um povo muito numeroso. Mas a geração de José, Jacó, seus filhos, os filhos de Jacó, já haviam morrido. Porém, continuou naquele lugar a nascerem muito mais crianças e as famílias foram crescendo. Mas, durante esse período, não reinava mais no Egito o faraó de José. Sim, aquele faraó que José trabalhou muito para ele. A Bíblia nos conta que era outra pessoa, outro faraó que não conheceu a José. Era então um faraó diferente. Então, quando esse faraó olhava para o Egito, ele via muitos israelitas. Eram muitos. Quando o faraó viu todo aquele povo ali no Egito, o povo de Deus, ele teve uma preocupação. Se esse povo continuar a crescer desta maneira, eles vão dominar sobre nós aqui do Egito. Isso deixou ele muito preocupado, ele temeu. Sim, porque realmente o povo de Deus naquela terra havia crescido muito. Então, esse faraó, ele resolveu tomar uma atitude por conta desse povo numeroso na sua terra. Ele então decide que esse povo será o meu escravo. Eles serão o meu escravo. Nossa, mas escravos? Até aquele momento, o povo israelita não eram escravos. Mas, com o governo desse faraó, eles passaram a ser escravos.
E escravos, crianças, trabalham muito, não ganham salário. Olha só que coisa mais terrível que aconteceu com o povo de Deus. Mas, realmente, foi isso que aconteceu. E o povo de Deus, na terra do Egito, ficaram ali como escravos. Olha só. Eles começaram a trabalhar com barro, com tijolos, no campo, todo tipo de trabalho. Trabalhos pesados e trabalhos muito difíceis também. Eles sofreram muito ali. Então, depois de algum tempo, Faraó ali que colocou aquele povo para trabalhar ali naquela região, na região do Egito, na sua terra, ele vê que algo está acontecendo. Esse povo continua a crescer. Isso é, ele ainda estava preocupado, porque apesar deles serem escravos no Egito, o povo de Deus não parou de crescer e continuaram a povoar aquela terra. Não adiantou colocar como escravos, o povo de Deus continuou crescendo. Mas Faraó tem uma ideia terrível. Ai, o que será? Ele manda então matar todos os meninos daquele povo. Por que todos os meninos? Porque se não houvessem meninos, as meninas, as futuras moças, não iriam se casar. E assim, não teriam nenéns, não teriam famílias. Então, não iam crescer. Era essa a preocupação desse faraó. Mas, durante esse período terrível dessa notícia que aconteceu ali, para tirar a vida daqueles meninos, de todos os meninos, em um lugar também havia um menino. A Bíblia nos conta que houve uma mulher também, mais uma entre tantas, que teve um neném. E esse neném era exatamente um menino. Olhem só. O nome dessa mamãe era Joquebede. E aqui está o seu neném. Ela então estava naquele momento sabendo de toda aquela notícia, temendo pela vida do seu filho. Ela conseguiu ali na sua casa esconder esse neném, mas somente por 3 meses. Olha só. E junto dela ali e do neném estava assim Miriam. Olha só essa família. Ela, sabendo então daquela notícia, já havia escondido ali para proteger o seu neném 3 meses. Não poderia mais esconder ele. E ela temia pela vida dele. E se algum daqueles soldados egípcios batem aqui na minha porta e encontram o meu bebê? Era uma das suas preocupações. E ela temia pela sua vida. Então, a Bíblia nos conta que Joquebede, a mamãe desse neném, teve então assim uma ideia para proteger e salvar o seu neném. O que Joquebede então prepara? Um cesto. Olhem só,
que cesto que Joquebede fez ali para colocar o seu neném? E assim ela fez. Ela montou todo o cestinho para proteger o seu neném lá dentro. Para o quê? Vocês se lembram? Proteger ele, colocando ele em um outro lugar, com medo de um daqueles soldados baterem na sua porta. Mas com certeza, como mamãe ela era, o seu coração ficou sim muito apertado ao se separar do seu neném tão novinho. Mas Deus, que estava vendo tudo aquilo, estava também preparando todas as coisas para a mamãe muito preocupada e para aquele neném tão especial. Então, Joquebede coloca ali no rio aquele cestinho. Olha só, o cestinho no rio. A Bíblia nos conta que Miriam ficou de longe, só vendo para onde aquele cestinho estava. Ela estava escondida. E quando ali, o cestinho flutuava, Miriam escondida acompanhava tudo que estava acontecendo com o seu irmãozinho. Olhem só como Deus faz as coisas. E ali naquele rio, eu acho que tinha muitos perigos naquele rio, imaginem. Então ali continuou flutuando até chegar em um lugar. A Bíblia nos conta que a filha de Faraó, a princesa, estava ali na beira do rio, se lavando. E com ela estavam algumas ajudantes. Quando elas estavam lá, viram de imediato que havia algo flutuando no rio. Olha só! A filha de Faraó, então, fala para sua ajudante pegar aquele cestinho que estava no rio. E ela assim fez. Pegou aquele cestinho e entregou para a princesa. Quando ela viu que ali havia um neném, ela sabia que aquele neném era um bebê hebreu. Ela mesma dizia isso. Esse bebê, ele é um bebê hebreu. É um bebê de alguma hebreia. Naquele momento, o neném estava chorando, porque ele estava sozinho ali naquele rio e foi ali pego por aquela princesa. Olha o Senhor, nosso Deus, preparando todas as coisas. Depois disso, vamos nos lembrar, quem estava de longe ali vendo todas as coisas, quando o cestinho andava, ela ficava só vendo aonde estava indo. Isso mesmo, Miriam estava muito preocupada vendo tudo que estava acontecendo. Quando então ela vê que chegou ali para a princesa, ela então aparece e se manifesta. Olha ela chegando. E ela diz: princesa, você quer que eu chame uma hebreia
para cuidar e amamentar esse neném, esse bebê. E de imediato, é claro, que a princesa aceita que ela chame uma hebreia para cuidar e amamentar aquele nenenzinho. Mas agora eu pergunto para vocês, quem será que Miriam foi chamar? Sim, a própria mamãe do neném. E de imediato, ela realmente vai chamar a mamãe. E elas vão até lá, até a princesa, a filha de Faraó. Naquele momento, com aquele nenenzinho, a princesa então diz para a mamãe Joquebede, ela diz para cuidar do neném, amamentar aquele neném e quando ele for grande, traga ele novamente até aqui, leve ele ao palácio. Sim, ela, a própria mamãe, iria cuidar do seu neném, na sua casa, iria amamentar o seu neném, mas agora ela não teria mais medo de chegar alguém lá na porta da sua casa e querer fazer algum mal para o seu filho, porque agora o seu filho, estava com o cuidado da princesa, da filha do faraó, que governava todo o Egito. Assim, essa mamãe voltou feliz para casa e muito satisfeita, porque além dela cuidar do seu bebê na sua casa, com toda a proteção necessária, a princesa iria lhe pagar, um salário para ela cuidar do próprio filho. Olha como eu disse para vocês, como o nosso Deus prepara e cuida de todas as coisas. A Bíblia nos conta, então, que esse nenenzinho cresceu. Ele foi cuidado lá na sua casa, pela sua mamãe, conviveu com a sua família, aprendeu com a sua mamãe sobre o Deus de Israel. Ali sim, ela ensinou muitas coisas para ele, enquanto ele esteve ali com ela. Mas chegou a hora de entregar ele para a filha de Faraó, a princesa. Aquele neném, então, que era muito pequenininho, ele cresce. E qual era o combinado? Que quando ele já fosse um mocinho, ele fosse levado ao palácio. Sim, já havia dado esse tempo. Olha só como ele cresceu. E assim, então, foi feito. Chegando ali no palácio, olha aqui, quem foi pegar lá o menino? Sim, a filha de Faraó, a princesa. Ela iria adotar o menino para cuidar dele lá no Egito, no palácio. E assim foi feito. Ele então fica ali no palácio, na terra do Egito. A princesa então lhe dá o nome de Moisés. Olha só Moisés. Por que Moisés? Porque ele foi tirado das águas. E ali no palácio, Moisés teve muitas oportunidades. Ele teve bons professores que ensinavam
muitas coisas importantes para ele. Naquele palácio tinham também muitos empregados. Ali então, Moisés continua a crescer, tendo acesso a muitas coisas, sim, no palácio. Lá ele teve acesso a muitas coisas. Era uma vida, assim, diferente. Mas Moisés não se esqueceu do seu Deus. Ele não se esqueceu do Deus da sua família, o Deus apresentado pela sua mãe e por todos da sua casa. Amém, crianças? Com toda essa história de Moisés, uma coisa eu tenho para falar para você, criança que está em casa. Da mesma maneira que Deus cuidou ali de Moisés, protegeu Moisés e preparou todas as coisas para ele, é o mesmo Deus que está com você, preparando todas as coisas, porque Ele sabe o que é melhor e Ele conhece a sua vida. E outra coisa, quantas pessoas ali o Senhor nosso Deus colocou para proteger e abençoar a vida de Moisés? Sim, foram muitas pessoas. E é assim também com você, porque você tem pessoas que cuidam de você e que te protegem. E pessoas que o Senhor coloca na tua vida para te abençoar. Vamos orar a Deus, falar com Deus, agradecendo pela vida dessas pessoas? Vamos lá? Senhor meu Deus, neste dia, te agradecemos pelas pessoas que estão conosco todos os dias, protegendo e abençoando. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Se vocês gostaram dessa história de Moisés, compartilhem para muitas pessoas, para abençoar a vida delas também. E você que ainda não é inscrito no canal da Igreja OBPC Jundiaí, entra lá, se inscreva e não perca mais nenhum conteúdo da Igreja OBPC Jundiaí. Tudo bem? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.